O que é timidez pecaminosa e o que é exibição pecaminosa? Simples. A timidez pode ter origem em você querer preservar a sua imagem diante dos outros. Quando você é tímido com medo da opinião dos outros, a sua timidez tem origem no que os outros vão pensar a seu respeito, é um estado de autopreservação em que você é o ídolo do seu coração. A opinião dos outros a seu respeito é um ídolo a ser quebrado. Ah, eu tenho vergonha de cantar na frente das pessoas. Tem vergonha por quê? Deus não merece que você se doe a Ele por meio do canto? Eu sei de pessoas que cantam muito bem, e louvam a Deus com um coração sincero, mas que na hora de fazer isso visto por outros, essas pessoas murcham. Por quê? Porque elas têm medo da opinião dos outros. Timidez, nesse sentido, é pecado, porque ele é o desejo de que as pessoas não tenham uma má impressão a seu respeito. E não isso no sentido positivo, mas no sentido negativo. A gente tem medo de quebrar o nosso ego diante dos outros. As pessoas consideram que você é um bom cantor. Se algum dia você foi elogiado que você é um bom cantor, uma boa cantora, isso pode gerar mais timidez em você, porque você agora já foi exposto e aí tem medo de perder o status que você conquistou. De, olha só, ele canta bem, ela canta bem. Ah, eu tenho vergonha do que as pessoas vão falar de mim. Por outro lado, existe o cara que, ou a garota que é exibido, que se acha e que faz do momento do louvor uma exibição da sua própria capacidade. E aí, de novo, canta para ser visto, toca para ser visto, faz as coisas se colocando no alto e no centro, ao invés de cantar e louvar ao Senhor e de assumir essa posição servil diante da igreja. O louvor, ele é uma expressão que envolve emoção, que envolve expressão. Não tem como você louvar a Deus sem proclamar isso. E essa proclamação, embora ela seja diferente para cada pessoa, porque precisa ser em espírito e em verdade, ok? Não pode haver fingimento. O aspecto do em verdade é o que é importante aqui. A verdade da sua expressão. Se você é alguém de muita movimentação, se você é alguém expansivo nos seus movimentos, é natural que você vai se expandir mais. Que quando for proclamar a glória de Deus, isso te empolgue o coração, você vai se projetar mais. É natural. Mas se você é alguém mais retraído, é natural que na sua expressão de louvor ela seja um pouco mais retraída. Agora, é tão expansivo que você ocupa todo o espaço disponível? É pecaminoso. As pessoas vão olhar mais para você do que para o que você está proclamando. Você ocupa o espaço que deveria ser protagonizado por Deus e pela congregação, porque você projeta sua voz de um jeito, que sabe, aparecendo, ocupando todos os espaços, aquela eloquência exagerada do melisma, né? É bonito cantar bem, é maravilhoso, cante o melhor que você pode, mas faça isso na hora que está louvando a Deus na congregação de uma maneira que encaixe no que está sendo feito com naturalidade. E se for necessário projetar em algum momento, expandir em algum momento, que seja para elevar a congregação, para trazer a congregação junto. Você vai fazer pisar no boost para aumentar o volume da guitarra e projetar alguma coisa que seja para levar a congregação, não para trazê-la para você, mas para levá-la mais alto, a cantar mais alto, a tocar de maneira mais efusiva. Aí, mais direto, essa expressão é natural. Quando a coisa fica forçada, é que a gente detecta, entendeu? Ó, forçou, passou do natural. A gente mesmo percebe. Eu sou uma pessoa bem expansiva na hora de cantar e de tocar. É como uma montanha, né? Às vezes começa muito e vai e desce e sobe. Uma montanha russa. Mas é uma montanha russa natural ou uma montanha russa forçada? A gente precisa ter isso no coração. É natural ou é forçado? Em espírito e em verdade. De novo, natural. Louvor é natural. Ele precisa ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em verdade, porque é sincero, é honesto. A questão de em espírito eu falo depois em outro vídeo. A preocupação que eu tenho com a introspecção
e com as expressões muito retraídas, é porque normalmente elas partem de inseguranças. Inseguranças têm algumas causas. Um motivo da insegurança é: não me preparei o suficiente. Eu estou inseguro porque não me preparei. Ou porque eu não conheço a música, ou porque o tom não está adequado para mim, ou porque eu não estudei o suficiente ainda. Aí você tem inseguranças. Normal, tanto para cantar quanto para tocar. Se você não treinou, não ensaiou, não se preparou, a insegurança vem e você vai ser tímido nessa insegurança. É natural. Como que se resolve a insegurança vinda da falta de estudo? Estudando horas bolas. Prepare-se, conheça o repertório, ouça muitas vezes, dedique tempo a isso, faça escuta ativa, digamos assim, do repertório. As músicas foram escolhidas, você vai se preparar, senta e ouve. Não tem música cristã que dura mais do que 7 minutos, certo? Você não vai achar em um Pink Floyd da vida gospel. Então faça isso. Ouça as músicas sabendo que você está se preparando para entoá-las. Cante junto com aquilo que tiver gravado. Use os ensaios com sabedoria e na hora do ensaio seja intencional. Fique lá e ensaie junto e cante junto. Beleza, toque junto, se prepare. Essa timidez que vem da insegurança se resolve com o ensaio. Mas a timidez mais perigosa é a timidez que vem do medo que você tem do que os outros vão falar de você. E isso é pecado, cara. A timidez vinda do medo dos homens é pecado, porque você ama mais os homens do que a Deus. E na verdade você ama mais você mesmo, porque na verdade você não está tão interessado assim com os outros. Você está interessado com o que os outros vão falar de você. Você está com medo do que os outros vão falar de você, ou de como eles vão olhar para você. Tem alguns meios para você sair disso. Um deles é: não olhe para os outros. Quando eu vou falar numa plateia que eu não conheço e eu vou ficar intimidado, eu olho numa linha acima deles. Parece que eu estou olhando para a audiência, mas na verdade eu estou olhando num ponto acima. Feche os olhos, conheça as músicas de maneira tão profunda que você não precisa ficar olhando para as pessoas na hora que está cantando. Feche os olhos, vire de costas para a igreja, sei lá. Isso é desrespeitoso muitas vezes. Depois a gente fala sobre formação e como esse aspecto visual tem alguma importância. Vou te dizer que se você se preparar bem, o melhor que você pode, cantar bastante e tá seguro, tocar bastante e estar seguro, o medo da performance já melhora bastante. E se você se prepara muito teologicamente, tá muito certo do conteúdo que você vai cantar, tá muito envolvido na teologia daquilo que você vai cantar, você fica mais seguro ainda do que se você tivesse só se preparado. Então se prepare tecnicamente, mas se prepare muito espiritualmente. Envolva-se da armadura de Deus, encha-se do Espírito Santo. Isso vai te dar uma segurança que é além da segurança da performance. É uma segurança espiritual, porque você está adorando com conhecimento. Você está louvando o que você conhece, você está louvando em espírito. Existe profundidade, existe uma capacitação superior, um poder do Espírito Santo. A gente quer tanto que os pregadores se preparem no Espírito Santo e que eles preguem no Espírito Santo e que eles louvem a Deus ali, proclamem as verdades da Escritura com conhecimento e unção e essa capacitação de Deus que vem através da intimidade com Ele, através do tempo de oração e de preparo da palavra. Por que que a gente quer que os músicos sejam diferentes? Se os músicos também são proclamadores da glória de Deus, eles precisam de tempo de preparação de santidade e de dedicação a aprofundar-se nessa autoridade que vem de Deus, porque você passou tempo com Ele, porque Ele está ganhando o seu coração, porque você está se tornando alguém sábio na proclamação das Escrituras. E aí você pode até falhar na voz, mas não falha na mensagem. Quando você está cheio de autoridade por causa do contato com a palavra, o Espírito Santo é notado na forma como você canta, como você toca, como você se expressa. E aí erros técnicos são perdoados. Frieza espiritual não é perdoada. Mas
Erros técnicos acontecem. Você vai estar seguro quando você estiver cheio do Espírito Santo. E você vai estar cheio do Espírito Santo quando você se preparar em intimidade com Deus. É isso? Ah, meu Deus, isso é tão óbvio. Então por que que a gente não faz? Né?